E aí, obra nova aqui no canal, e essa história já começa com ação. Um moleque ruivo tá apanhando no meio da cidade, na frente de todo mundo. E ele tá apanhando pra valer mesmo, tá ligado? E o pior é que é bem na covardia, porque são, acho que uns 3, 4 contra 1. E eles ainda estão segurando o menino ali, que não consegue nem evitar. Mas calma que esse aí não é o protagonista, pois o protagonista tá no meio da multidão, olhando toda aquela situação. E o nome do nosso protagonista é Roman, tipo Romano, só que sem o O no final. E só quem já viu o filme 300 sabe do que o Roman é capaz de fazer. O bigodudo ali já explica pro nosso protagonista que aqueles caras fazem parte de um grupo que comanda o crime desse território, e o que prova isso é que eles têm a tatuagem da gangue Presas Mortíferas. Por isso, o bigodudo fala que é bom o Roman não se meter com aqueles caras. Só que, bom, o Roman já nem tava mais ali. O protagonista chega ali pedindo pros caras pararem, e o bandido olha pro prota, dá um sorrisinho e diz: "Por que eu pararia? Só porque você é um nobre? Rala peito, rapá." Daí a gente descobre que o Roman é um nobre e que o bigodudo ali é o mordomo dele e se chama Alfred. E não só isso, pois o Roman também é filho do Lorde desse território. E dito isso, ele só olha pro Alfred e pergunta quem é que realmente tá quebrando as leis do território e qual é a punição nesses casos. O Alfred então fala que o garoto ruivo tá errado por não conseguir pagar a dívida com a gangue, mas que a gangue dos Presas Mortíferas tá mais errada ainda por resolver essa situação eles mesmos. E ainda por cima ofender o filho mais velho da família que é dona desse território. E a punição, bom, é a execução imediata por desrespeito a um nobre. E o Alfred fala isso tudo enquanto morre de medo dos Presas Mortíferas. E dito isso, o Roman já junta um pedaço de madeira e diz que agora é a hora da punição. O cabeça de Rolon ali nem queria brigar com o filho mais velho do Lorde desse território, mas fazer o que, né? O Roman já parte pra cima e o cabeça de lâmpada já dá ordem para pegarem o protagonista. E então ele até ataca o Roman, mas ele é o primeiro a rir de base. Isso me pegou de surpresa. E os outros ali também ficaram muito surpresos pelo visto. Mesmo assim, todos vão pra cima do Roman e o carinha de verde já ataca, só que o prota desvia e contra-ataca com um chutão. E só pra garantir, ele dá uma espetada e agora só sobram 3, que sinceramente nem representam ameaça pro nosso protagonista. Enquanto o Roman acaba com o resto, nos é contado sobre a história da sua família e sobre ele. Algumas décadas atrás, um simples ferreiro começou a vender suas fabricações para um reino que estava em guerra, o Reino Cairo. E esse ferreiro só produzia equipamentos de alta qualidade. Conforme esse ferreiro lendário ia vendendo equipamentos de batalha para o Reino Cairo, ele ia acumulando muita riqueza. E após o fim da guerra e a vitória do reino que ele ajudava, ele acabou ganhando um título de nobreza, o título de Barão do Reino de Cairo. E bom, esse ferreiro lendário é o dono desse território, e seu nome é Homero Dimitri. Ele também é o pai do nosso protagonista, Roman Dimitri. No entanto, o Roman é chamado de o idiota dos Dimitri. O Roman era tão idiota que quando ele foi convocado para servir no exército, ele acabou pondo um fim à própria vida. E é aí que o real protagonista entra, pois quem tá no corpo do Roman agora é o líder da seita do demônio celestial, que era o mais forte do planeta em que ele vivia. Ele acabou reencarnando no corpo do Roman e agora ele vai viver a sua vida como fez na vida passada. E isso é só um pequeno exemplo do que ele fez na vida passada. Dá até um arrepio, cê é louco. Depois do protagonista ter amassado todo mundo, o último figurante tenta correr, mas só tenta, né? Porque o prota pega ele e já o faz se ajoelhar. E tá vendo essa espada aqui, ó? Bom, acho que você já sabe como é que vai ser usada, né? A multidão que assistiu aquilo ficou horrorizada, e o protagonista já fala: "Eu sou Roman Dimitri." Apesar de conseguir fazer tudo isso, ele se sente muito carente em comparação à sua vida passada, mas, enfim, primeiro ele tem que resolver essa situação, e dito isso, ele pede pro seu mordomo, o Alfred, chamar os guardas da cidade e contar sobre o que aconteceu aqui. Enquanto Roman continua pensando que tá muito fraco, alguém o chama. É o garoto ruivo que agradece o Roman por ter o salvado. No entanto, o Roman diz que não fez aquilo para salvar o ruivo, mas que fez porque precisava punir aqueles que agiram contra a lei de seu território. E além disso, Roman diz que se o garoto ruivo tiver feito algo errado, ele também receberá a punição. Então o ruivo explica a situação dele, dizendo que na verdade seus pais pegaram dinheiro emprestado do grupo Presas Mortíferas e que eles iriam conseguir pagar com o lucro da venda de sua plantação. Só que a gangue Presas Mortíferas apareceu e destruiu toda a plantação. E o garoto ruivo ainda fala que a gangue só fez isso tudo com sua família porque eles queriam a irmãzinha dele. E é nessa hora que ele implora para que o Roman ao menos salve a sua irmãzinha. O Roman dá uma olhada no ruivo e vê que os olhos do garoto são iguais a de um antigo companheiro muito confiável de sua vida passada. Então, o Roman pergunta qual o nome do ruivo, e o garoto ruivo responde dizendo que seu nome é Kevin. E dito isso, o Roman só vira as costas e sai dizendo que vai verificar se o Kevin está falando a verdade, e faz isso enquanto tem uma sensação de que terá uma longa relação com esse Kevin. Lá ele.
É visto uma carruagem que tá indo até o território dos Dimitri, que é o território da família do Prota. E nessa carruagem tem uma nobre da família Laurence, que é muito bonita por sinal. Ela se chama Flora Laurence. E ela tá indo encontrar o Roman. E o porquê disso? Bom, tudo isso é porque um mês atrás, o pai dela, que é o chefe da família Laurence, marcou um casamento agendado de sua filha Flora com o nosso protagonista Roman Dimitri. E o pai dela só fez isso porque a família dele tá indo mal financeiramente. A Flora realmente não queria ter que viver o resto da vida com uma família de ferreiros, porque na cabeça dela, os Dimitri são assim. Ela até tentou dizer não, mas o seu pai só se desculpa por ter que fazer isso com sua única filha. E é aqui que a Flora tá agora, pensando que ela deveria ao menos casar com o segundo filho dos Dimitri, que tem um futuro muito promissor. Mas nem isso ela pôde fazer, pois o antigo Roman forçou ela a ser a sua noiva. E ela também diz em seus pensamentos que o antigo Roman era um pervertido, que vivia somente para o luxo e pro prazer. E não era à toa que ele era conhecido como o idiota dos Dimitri. E por mais que a família dela esteja falindo, após pensar tanto, ela se decide. Ela diz que quer cancelar o casamento com o Roman. E o Roman diz que por ele, tudo certo. E ele diz que ele, conhecido como idiota dos Dimitris, não teria a audácia de se casar com ela. E a Flora fica sem nem entender nada. Daí o Roman já se vira e vai contar pro pai dele, né? Só que ela questiona o porquê ele estar aceitando isso tão facilmente, sendo que ele queria tanto ela. E ele só diz pra ela ficar tranquila, pois ele vai assumir total responsabilidade pelo cancelamento do casamento. E também diz que já que ele é conhecido como idiota dos Dimitris, isso não é nada pra ele. E ela continua assim, ó, sem entender nada. O Roman então já fala com o pai dele, que fica full pistola e já joga na cara do Roman que por mais que ele seja conhecido como idiota dos Dimitris, ele não conseguir nem casar com a mulher bonita que ele queria e fazer a família Dimitri perder a oportunidade de aumentar seu status de nobreza é algo muito além da idiotice. O Roman se desculpa, mas seu pai joga um copo na cara dele e diz que isso não é algo que um pedido de desculpas resolveria. O velho continua full pistola e diz que o Roman vai ter que ir ao exército em 6 meses, já que ele não casou. E o Roman só concorda. Então, seu pai diz que ouviu que o Roman puniu alguns membros dos presas mortíferas, mas que ele duvida que o Roman conseguiria fazer algo do tipo. Seu pai diz que nem mesmo ele conseguiria lidar com aquela gangue e que agora é pro Roman resolver essa situação sozinho, pois seu pai não o ajudará com nada. Nessa hora, o pai dele pensa que o Roman vai implorar perdão e pedir ajuda do seu pai. Mas esse não é mais o Roman, esse é o antigo demônio celestial. E o novo Roman só diz que concorda com isso e que ele vai resolver isso pessoalmente. O protagonista já sai da sala sacando um pano pra limpar a testa, né? Até que ele percebe que a Flora ainda tá ali. E pelo jeito ela ficou ouvindo a conversa do Roman, já que ela sabe que o Roman vai ir atrás dos presas mortíferas. Então ela avisa ele dizendo que essa organização é muito cruel, pois essa gangue não se importa nem mesmo de eliminar nobres. Ela diz também pro Roman contar a verdade pro pai dela e pedir pro perdão. E o prota já de saco cheio diz pra Flora que ela é muito arrogante e que ela nunca nem o respeitou, mas depois que ele disse que se responsabilizaria pelas consequências do cancelamento, ela se sentiu um pouco culpada. No entanto, eles já terminaram, então ela não tem nenhum direito de interferir na vida pessoal dele agora. E dito isso, o Roman só sai dali e deixa a Flora com essa cara aí, ó. Ao tardar da noite, e nossa, eu acho tão bonito ver esses céus desenhados assim, ó. Enfim, foco na história, foco, Gali, foco. Dentro da mansão dos Dimitri, tá a mãe e também o pai do Roman, que tá bebendo e se lamentando por ter batido no seu filho mais velho de novo. E até fala que o Roman foi o único filho que ele teve enquanto ainda era pobre e que ele errou como pai na criação do Roman. Então, a esposa dele o consola e diz que ainda dá tempo de fazer as coisas derem certo. A mãe do Roman sugere que seu marido mande cavaleiros para ajudar seu filho, e o barão Dimitri diz que vai fazer isso, enquanto já manda um servo ir chamar o capitão dos cavaleiros. Já no meio da cidade, o Alfred tá falando pro Roman que é melhor eles voltarem. O Roman então diz que já percebeu o plano dos presas mortíferas, pois a intenção deles é causar medo e pegar as pessoas assustadas. Então, o Alfred pergunta se eles ainda são perigosos. E o Roman responde que só serão perigosos se deixarem ele com medo. Bravo demais. Continuando sua busca atrás dos presas mortíferas, eles chegam num restaurante e pedem só coisa gostosa, até o mordomo Alfred fica admirado. Então o Roman se levanta e diz que vai continuar sozinho a busca. Afinal, seria perigoso levar o Alfred junto. O Alfred tenta impedir isso de acontecer, até porque ele é um dos homens do Roman. Lá ele. Quero dizer que ele é alguém leal ao Roman. Só que mesmo o Roman diz que o Alfred não pode ir junto e agradece pelo que o Alfred já fez. E dito isso, o Roman vai sozinho. Só que o Alfred não fica parado não, ele já tá indo atrás de reforços. O cara é fiel demais. O Roman continua andando pela cidade sem rumo, enquanto pensa que a gangue Presas Mortíferas não é forte. Então o que ele está tentando fazer é ser a vítima de um ataque da gangue para poder conseguir informações de onde fica a base principal da gangue. E se alguém fosse atacar ele, seria agora. E nessa hora tem alguns suspeitos olhando nosso protagonista enquanto puxam suas armas.
A cena já corta pro Alfred chegando correndo nos cavaleiros para conseguir reforços, e ele já chega dizendo que o Roman precisa de ajuda urgentemente. E voltando à cena do Prota, eu acho que ele realmente vai precisar de ajuda aqui, porque tem 3 caras prontos para fazer um ataque furtivo. No entanto, o Roman já desvia da facada e reage com uma cotovelada na cara, dando também um aperto no pulso do cara, fazendo com que ele largasse a faca, e no fim ele pega a faca e acerta o cara com a própria faca. O cara é brabo demais. E depois disso já era, né? O cara dá só uns passinhos pra trás e vai jogar no Vasco. Os outros 2 ali ficam assustados, porque as informações diziam que o Roman era fraco, e o Roman só fala pra virem logo, senão quem vai pra cima é ele. E com isso, o vídeo acaba, né? Fazer o quê? Dos 3 assassinos que foram pra cima do Roman, só sobrou 2 e ainda estavam com medo. Enquanto isso, o protagonista só tava falando pra irem pra cima logo. E bom, eles acabam caindo na provocação do protagonista e partem pra cima dele. No entanto, o prota desvia e acerta um deles. Já o outro aproveita a abertura pra atacar o protagonista, só que ele já toma um chutão que não dá nem tempo de reagir e cai no chão. E com isso, a luta acaba, porque os 2 foram de base e o careca que sobrou não consegue nem fazer nada. E agora é a hora da interrogação. O sujeito ali não parece muito interessado em responder as perguntas, então o protagonista gentilmente o ajuda a se lembrar do que sabe. Cadê o baiano? Eu não sei dele não. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? O careca fala sobre um bar que fica nessa cidade, o Bar Orvalho da Alvorada, e diz que lá é onde eles recebem suas missões se eles falarem o código secreto da gangue. E o código secreto é Lágrima da Alvorada, algo forte, fazer algo pela manhã. É só encaixar essas 3 falas seguidas em uma frase. Cortando a cena pro Alfred, que tinha ido buscar reforços, ele conta para os cavaleiros que o Roman foi enfrentar a gangue Presas Mortíferas sozinho. No entanto, isso acaba sendo motivo de riso, mas já que o pai do protagonista, que é o Barão Romero Dimitri, mandou o capitão dos cavaleiros ajudar o Roman, ele diz que vai ajudar sim, e logo em seguida já manda todos se prepararem para saírem. E dito isso, Jonathan, que é o capitão dos cavaleiros, pede para o Alfred os guiarem até onde o protagonista tá. Mudando de cena para um bar, cheio de gente rindo e bebendo, a chegada de um visitante um tanto quanto repentino acaba chamando a atenção de todos. E o recém-chegado é obviamente o Roman Dimitri, nosso protagonista. O barman pergunta o que o Roman vai querer, e ele responde dizendo que ele vai querer uma dose de 20 anos da Lágrima da Alvorada. O barman diz que não tem isso aqui, então o Roman pede por algo forte, e acrescenta que ele tem que fazer algo pela manhã, e por isso ele tem que ficar meio bêbado. Todo mundo já olha pro Roman, afinal ele é o inimigo que sabe o código secreto da gangue. O barman já pega uma faca e fala para todos o atacarem, mas o barman logo toma uma porrada do Roman. Que desgraça! Misericórdia! E pra surpresa de todos, o barman desmaia só com esse soco. O pessoal todo já parte pra cima do Roman, e o autor ficou com preguiça de desenhar a luta, né? Porque é só isso mesmo. Tá bom. É mentira! Eu me enganei, gente. A treta continua de dentro pra fora do bar, e dentro a porradaria come solta. O protagonista pega um cara pelo pescoço só com uma mão, e o pessoal já se assusta, pois o Roman Dimitri derrotou 3 membros da gangue em um piscar de olhos. Afinal, esse daí não é o Roman Dimitri, ele é o demônio celestial de outro mundo. O barman acorda depois de alguns minutos e o Prota já vai até o barman, que se vitimiza perguntando por que o Prota tá fazendo isso. Mas, bom, foram eles quem atacaram primeiro, e o protagonista só tá interessado em ter uma conversinha com o barman. O protagonista tá interrogando o barman e, cara, o protagonista é mal de verdade, hein? Porque ele tá até dando um sorrisinho enquanto tira os dedos do cara. Mas, mesmo assim, o barman se recusa a entregar informações ao Roman. Só que, bom, é disso que o protagonista gosta. Afinal, geralmente são esses caras durões que têm as melhores informações. E realmente, o barman não vai abrir o pico. Isso é, até que o protagonista avista um porta-retrato. E nessa foto, tá o barman junto do seu filho. Então o protagonista já fala que... Ora. Já que o barman tá tão decidido a guardar segredo, que tal o protagonista ir atrás do seu filho primeiro, então? O barman fica nitidamente irritado, mas nega dizendo que nem sabe quem é essa criança. Mas o Prota só fala que não adianta negar, já que a criança é feia igual o pai. Isso deixa o barman full pistola com o nosso protagonista. No entanto, o protagonista só revela que já descobriu a verdade sobre a gangue Presas Mortíferas, e que na verdade quase todos os membros eram pessoas que deviam dinheiro para a gangue, que tiveram suas famílias ameaçadas e foram recrutados à força. E pelo jeito, não foi diferente com o barman. Então o Roman pede para o barman decidir direitinho se vai abrir o bico ou não, pois depois dele vai ser o seu filho. E ele jura pelo seu nome, Roman Dimitri, que encontrará o filho do barman, e depois de achá-lo, ele... Bom, mas antes disso, ele vai dar a oportunidade do barman dizer tudo o que sabe.
Um tempo depois do Roman sair do bar, o Capitão Jonathan e os outros cavaleiros chegaram no lugar. E o Capitão Jonathan até se espanta porque estava todo mundo no mínimo nocauteado. Até que um guarda aparece dizendo que um sobrevivente disse que o protagonista está indo para o território Laurense. E que é lá que fica a base principal da gangue Presas Mortíferas. E... se eu me lembro bem, o Laurense é o território da ex-noiva do nosso protagonista, aquela loirinha, Flora Laurense. Assim que os cavaleiros chegam lá, eles são impedidos de entrar na cidade, e o Capitão Jonathan argumenta que é uma emergência, e que o Roman Dmitri está em perigo, até que outro cavaleiro chega ali e menciona que a gangue Presas Mortíferas está preparando algo grande. O Capitão Jonathan fica em choque pensando no pior, e diz que vai arrombar esse portão para ir atrás do Roman. E falando na gangue, nesse beco da cidade de Laurense é onde fica o esconderijo da gangue Presas Mortíferas. E esse aí é o líder dessa gangue, que tá muito irritado porque acabaram de contar pra ele que o Roman destruiu o pessoal da base que ele tinha no território de Dmitri. Isso sendo que o Roman era só um moleque mimado que foi recusado de entrar na Academia Real de Esgrima. O cara ali continua relatando para o chefão que o Roman tá vindo pra cá agora, e o chefão fala que não tem problema o Roman vir sozinho, e manda o carinha ali reunir todo mundo pra receber o Roman Dmitri. Afinal, ele pretende dar um fim ao Roman e pendurar seu corpo na praça da cidade de Laurense, para fazer as pessoas terem ainda mais medo de sua gangue. Um tempo depois, todas as preparações da gangue estão prontas e o Roman acabara de chegar na base dos Presas Mortíferas. Na cabeça do chefão ia ser uma batalha muito fácil, afinal, ele tinha um batalhão enquanto o Roman estava sozinho, mas não foi bem isso que aconteceu. O Roman acabou com todo mundo ali, e só quando ele está de joelhos com o Roman caminhando em sua direção que ele percebeu que logo ele vai de base. Em meio a tanto desespero, o chefão só consegue pensar em uma coisa, que ele quer continuar vivo. Quando acorda, o chefão já tá no meio da cidade, sendo arrastado pelo Roman enquanto ele pede para que o protagonista o poupe. Roman só larga o chefão no chão, o que atrai a atenção de muitas pessoas. Ao mesmo tempo, o chefão tá dizendo que se o Roman deixar ele viver, ele vai virar o cachorro do Roman. Só que o protagonista diz que o líder da gangue deveria ter feito isso antes de rosnar pra ele. O protagonista já pisa na cabeça do chefão e diz pra multidão que esse homem no chão é o líder da gangue Presas Mortíferas. E fala sobre todo tipo de maldade que esse grupo já cometeu, que é literalmente todo tipo de maldade. E no fim, ele declara que a sentença para esse lixo é a execução. Todos ficam horrorizados com aquilo, e é nessa hora que o Capitão Jonathan chega no local e também vê o Roman Dmitri executando o chefão. Mais ou menos uma hora antes dessa execução acontecer, estava tendo uma reunião na casa dos Laurenses, e essa reunião se resume em... Na região nordeste do Reino Cairo, que é onde toda essa história acontece, tem uma família nobre chamada Barcos, que tá pegando vários empréstimos com o banco e gastando tudo em um exército, e esse exército é para atacar a família dos Laurenses. E dito isso, os Laurenses também precisam preparar um exército para a guerra, e foi por esse motivo que o chefe dos Laurenses arranjou um casamento arranjado de sua filha com o nosso protagonista. Afinal, a família do Prota é a mais rica da região nordeste do Reino Cairo, e esse noivado acaba deixando o pessoal mais tranquilo. Mal sabem eles que o noivado já foi por água abaixo. O problema era que atrás da porta, a Flora Laurense estava ouvindo tudo e se sentindo culpada por cancelar o casamento, mas ela vai avisar todos agora mesmo. Só que alguns guardas já aparecem correndo, cumprimentando a Flora e dizendo que precisam relatar algo urgente ao chefe dos Laurenses. O guarda então relata que mais ou menos uma hora atrás, o Roman Dmitri entrou na cidade e agora ele apareceu arrastando um homem no meio da cidade que era o temido e procurado chefão da gangue Presas Mortíferas, e então o Roman executou o chefão em público. Ninguém consegue acreditar que o Roman, conhecido como idiota dos Dmitris, realmente fez isso. Por outro lado, o chefe dos Laurenses gostou, porque a pessoa que ele acredita que vai ser o seu genro derrotou o infame grupo Presas Mortíferas, e após isso, ele pede para trazerem o Roman até aqui. Um tempo depois, o Roman já aparece junto do Capitão Jonathan, e então o chefe dos Laurenses pensa que o Roman só conseguiu derrotar a gangue porque o capitão estava junto. Enfim, o Roman cumprimenta o Barão Laurense, que fala pro Roman ir direto ao assunto e dizer o porquê ele veio até o território Laurense para fazer algo tão violento. Então o Roman começa a contar sobre o que aconteceu no território dos Dmitri com o garoto chamado Kevin no vídeo passado. E ele também fala tudo o que aconteceu até agora, e etc, etc, etc. Do lado de fora da sala, a Flora chama um guarda e pergunta se aquele que acabou de entrar é o Roman, e também questiona o motivo de ele estar aqui. O guarda diz que sim, é o Roman, e o guarda explica o que aconteceu com os Presas Mortíferas. Já dentro da sala, o Roman terminou de contar tudo o que aconteceu de forma resumida. Ainda assim, o Barão Laurense fica irritado, afinal, o Roman não tem autoridade para executar alguém nesse território, e o Roman sabe disso, mas ele diz que os Laurenses não conseguiram lidar com essa gangue até agora, e que o líder da gangue já até tinha sido preso, mas pagou pela fiança várias vezes. E no fim, o Roman ainda diz para ele que os Laurenses não são confiáveis.
O pessoal já fica em choque com essa última fala aí, mas o prota continua dizendo que tá decepcionado. Afinal, ele achou que receberia agradecimentos por corrigir um problema que os Laurences estavam ignorando. O Barão Laurence pergunta pro seu secretário de confiança se ele já sabia de toda essa situação, e o secretário fica todo embolado e acaba dizendo que sim, mas no fim, o Barão Laurence diz que agora tudo isso já passou e fala também que vai recompensar o Roman em outro momento e que por enquanto ele pode ir. Assim que o Roman sai, o Barão Laurence cai na gargalhada de felicidade, afinal, seu futuro genro é incrível. Tô até vendo que o velho vai infartar quando descobrir que a filha dele cancelou o noivado com o protagonista. O Barão Laurence pede para chamarem a sua filha Flora, já que ele quer contar para ela tudo que o Roman fez. Um tempo depois, já a caminho do território dos Dimitri, o Capitão Jonathan pergunta ao Roman se era necessário provocar o Barão Laurence daquele jeito, e o Roman responde que ele fez o que precisava ser feito, e também que o Barão Laurence não vai punir ele, pois a filha dele ainda não informou que o casamento foi cancelado. O capitão fica espantado com tanta sagacidade e até se questiona quem é essa pessoa na sua frente, pois certamente não deve ser o Roman, o idiota dos Dimitri. E ele tá certo, porque aqui, meu filho, aqui é o demônio celestial de outro planeta, John Ryuk Baek. E assim que chegam no território do Dimitri, o Roman vai tomar um banho e dar uma relaxada, enquanto pensa que deve aprender mais sobre esse mundo antes de fazer algo tão arriscado de novo. Alguém grita o nome do Roman e avisa que seu pai, o Barão Romero Dimitri, pediu para o Roman ir até a sua sala mais tarde. E falando nele, o Barão Romero Dimitri tá recebendo o relatório do Capitão Jonathan, que tá contando para ele tudo que o Roman fez, e ele fica surpreso. O Barão Romero Dimitri diz que seu filho Roman Dimitri é o único de seus 3 filhos que não tem nada de impressionante, e também é o único que viveu na época em que o Romero Dimitri era apenas Romero Dimitri, ele não era um barão. Ele então acaba se lembrando de uma época em que o pequeno Roman ia até onde ele trabalhava apenas para lhe dar um pequeno doce. O Romero até brigava com o Roman por andar num lugar perigoso como uma mina, mas o Roman dizia que era pro seu pai comer o doce, terminar seu serviço e voltar logo para casa para que eles pudessem jantar juntos. Enfim, foi por isso que o Barão Romero deu uma vida fácil a seu filho, mas no fim, Roman acabou indo pelo caminho errado, e o Barão Romero confessa que já havia desistido do Roman, mas ele voltou a ter esperanças no Roman agora que o protagonista destruiu a gangue Presas Mortíferas. E ele também diz que tem esperanças de que você vai se inscrever no canal e dar o like aqui no vídeo. E eu também tenho esperanças em você, hein? Enfim, o vídeo de hoje é isso. Tchau, tchau. Agora eu vou contar pra vocês o passado do vilão. Você já deve ter percebido que o protagonista não é exatamente o Roman Dimitri, mas sim o John Ryuk Baek no corpo do Roman Dimitri, pois o Roman acabou tirando a própria vida e então o John Ryuk Baek reencarnou no corpo do Roman Dimitri. E a história do John Ryuk é a seguinte: ele era um dos 12 filhos de um cara extremamente forte, mas seu pai o jogou em um buraco e disse que só era para ele sair de lá se ficasse forte, pois seu pai diz que não precisava de filhos fracos e diz também que John Ryuk pode até ser seu filho, mas não tem nada de especial nisso, já que ele poderia ter mais filhos quando quisesse. Então, se o John Ryuk quisesse provar seu valor, ele teria que reinar nesse buraco. A partir daí, o moleque só apanha, afinal, ele é o filho da pessoa que tranca geral ali, e acaba sendo um alvo fácil de ódio e de inveja, e por mais que ele tente revidar, ele não consegue. No fim, ele apanha enquanto fica com raiva de toda essa situação e que ele não pediu pra nascer, mas, se quiser continuar vivo, ele precisa ser muito forte. O garoto apanhava todo dia, e é sério, todo dia ele apanhava, e todos olhavam, mas ninguém o defendia. No entanto, um dia surgiu uma oportunidade, e o nosso protagonista agarrou essa oportunidade, e ele conseguiu atingir o garoto, revertendo toda essa situação. Era uma chance que talvez não voltaria, mas sinceramente ele não precisaria que voltasse, afinal ele não deixaria essa chance passar. E feito isso, as pessoas que antes o viam como idiota agora sentem medo do vilão John Ryuk Baek. Ele ainda disse que é pra avisarem todos que seu chefe foi derrotado e que quem fez isso foi ele. E esse aí foi parte do passado do vilão. Você lembra que o Barão Romero chamou seu filho para ir até lá, certo? E é isso que ele vai fazer agora. O Roman chega em frente à sala de seu pai e lá tá também o Capitão Jonathan, que havia acabado de relatar ao Barão Romero tudo o que o Roman fez. O Barão Romero pede pro Roman entrar e em sua cabeça ele só pensa que se o Roman realmente eliminou a gangue Presas Mortíferas sozinho e por vontade própria, então o Barão tá pronto para corrigir suas falhas como pai e alega também que vai fazer qualquer coisa pelo seu filho. O Barão Romero já questiona seu filho se ele realmente eliminou aquela gangue sozinho, e o Roman analisa o Barão Romero e pensa que talvez seja melhor esconder o fato de que fez tudo isso sozinho, isso para que não tenham tanta expectativa nele. No entanto, ele responde que sim, pois para ele não tem como o demônio celestial
celestial Joon Hyuk Baek conseguiram esconder sua superioridade. Então seu pai pergunta surpreso como ele conseguiu derrotar os presas mortíferas. E para não levantar suspeitas, ele mente que na verdade estava praticando esgrima sozinho. O barão diz que o ajudaria com um treino se soubesse, e o Roman responde que ele já perdeu tempo demais fazendo nada e que queria provar que consegue sim fazer algo sozinho. Seu pai ainda não consegue acreditar que ele ficou tão forte treinando sozinho. Então o Roman diz que atraiu o líder das presas mortíferas e o derrotou, e isso estabilizou toda a gangue. Mas a questão é como ele atraiu o chefão, e a resposta é que ele usou a si mesmo de isca. Seu pai já começa a dizer que isso foi muito perigoso. Então o Roman diz que sabia que os membros não o atacariam. Afinal, a maioria só fazia parte da gangue porque sofriam ameaças, e eles não arriscariam suas vidas para salvar o chefão e acabar perdendo sua própria liberdade recém-reconquistada. E após o Roman revelar esse plano inteligente, até o Barão Romero não tem mais nada a dizer, a não ser por uma coisa: ele pede para que o Roman mostre sua esgrima para ele, e é isso que o Roman fará. Já no campo de treinamento é visto muitos cavaleiros com espadas de madeiras, até que todos ali param seus treinos, e toda essa comoção é por causa do Lorde do território que tá ali, o Barão Romero Dimitri. Entre os cavaleiros tem um garoto ali que me deixou sentindo uma treta. O galeguinho só olha pro Prota e se pergunta o que esse idiota tá fazendo aqui. Enfim, o Capitão Jonathan se vira e fala pra todos que quer um voluntário para ter um duelo de espadas com o nosso protagonista. Só que ninguém fala nada, né? Afinal, o Roman Dimitri é filho do Lorde desse território, então é só eles acertarem o Roman que eles vão ser presos, tá ligado? E por isso, ninguém se oferece pra lutar. E o loirinho ali pensa o mesmo que eu, e ainda acrescenta dizendo que se alguém conseguir perder pro filho idiota dos Dimitri, a pessoa provavelmente seria expulsa da cavalaria. O Capitão Jonathan pensa bem e diz que se não tiver voluntários, ele vai escolher alguém. E bem, ele acaba escolhendo alguém que pode derrotar o Roman com facilidade, só na cabeça dele, né? Ele então escolhe o Chris, que é esse loirinho aqui, esse loirinho. E só pelo nome, esse cara aqui é pique, hein? Ele é até o vice-capitão dos cavaleiros desse território. O loirinho ali, o Chris, acaba lembrando da primeira vez que ele viu o Roman Dimitri, e isso foi há 1 ano atrás. O Roman tava podre de bêbado e fazendo fiasco num pequeno restaurante, quebrando as coisas e escambau, tá ligado? Até que apareceu o Chris, que segura o Roman bêbado, mas o Roman dá um tapão na cara do Chris e o Chris fica boladão. E com razão, né? O Roman continua falando merda ali e o Chris só ficou pensando que o Roman era fraco e uma vergonha como homem, como filho, e que seria melhor ele nem estar vivo. E caraca, nessa daí o Chris pegou mais pesado que a Thaís. Eu não sou nem louco de terminar de falar o nome, senão o meu vídeo cai. Na real, se bobear até o canal cai, de tão pesado, né? Enfim, voltando pra atualidade, o Chris fica indignado que ele tem que duelar contra aquele idiota de 1 ano atrás. Então, o Chris até tenta argumentar que não deveria duelar com o Roman, mas o Capitão Jonathan escolheu ele e ponto, acabou. É a lei que me manda, que tu não comete. Sem mais enrolação, o duelinho já vai começar, o Chris tá pronto e o protagonista também. Só que o Chris tem mais uma coisa a falar, que em resumo, ele falou que vai levar a luta a sério, mas também pediu a garantia de que ele não vai ser punido se ele acabar acertando o filho do Barão Romero Dimitri. O Barão concorda e o Roman, bom, o Roman dá um sorrisinho que já deixa o Chris full pistola. E agora sim, finalmente, é a hora do duelo. O Chris já dá uma pisada e avança pra cima do protagonista velozmente. No entanto, o prota já vê a direção do ataque e se defende. Os soldados cavaleiros ficam surpresos com o bloqueio e até mesmo o Capitão Jonathan não consegue nem acreditar no que viu. E bom, nem o Chris consegue entender como o Roman conseguiu bloquear. O Chris acaba recuando e analisa melhor o protagonista, pensando que talvez tenha sido só uma coincidência ele ter defendido tão bem. De qualquer jeito, partindo para cima do prota, o Chris pensa que o Roman não vai conseguir bloquear isso. E o Roman não bloqueia, ele desvia, mas esse era exatamente o plano do Chris, que ataca novamente só para ser bloqueado novamente pelo Roman. Outra abertura surge e o Chris decide acabar com tudo, mas o Roman desvia novamente e agora é a vez do nosso protagonista atacar. O Chris sente o perigo, no entanto já era tarde, pois o Roman o ataca. Entretanto, ele ainda assim consegue se esquivar e recuar, percebendo que isso de agora foi muito perigoso. Todos ali ficam novamente surpresos, afinal, surpreendentemente, o Roman Dimitri é quem tá ganhando. Isso deixa o Chris muito irritado, ele não consegue nem achar falhas no Roman, mas ele afirma mentalmente que não vai perder pro idiota do Dimitri. Mas bom, o prota diz que já aqueceu o suficiente, e agora é ele quem vai pra cima.
O Chris consegue bloquear com muita dificuldade e o Roman continua o bombardeio de ataques. O Chris até consegue se defender, mas o Roman não diminui seu ritmo, e isso até choca o público que vê essa sequência de ataques e defesas incríveis. O Chris não pode ficar só na defensiva e, dito isso, ele planeja atacar agora. Só que quem recebeu um grande ataque foi ele, e se defender disso acabou criando uma abertura, e por isso o Roman decide acabar com a batalha agora mesmo. No entanto, o Chris vê uma abertura no Roman e decide atacar o protagonista, que desvia, pois essa abertura foi criada intencionalmente para enganar o Chris, que caiu que nem um patinho. E agora sim, o protagonista vai acabar com essa luta. Enquanto isso, o Chris fica incrédulo de que realmente vai perder para o idiota do Dimitri. Nessa hora, o Chris usa sua aura e ataca o Roman numa tentativa de reverter a situação, e o Capitão Jonathan pede para o Chris parar, pois o uso de aura é extremamente proibido se for contra uma pessoa comum. No entanto, o Chris, em estado de fúria, não ouve ninguém e lança seu ataque, que deixa o Roman sem reação. Após aquele ataque, todos ali ficam assustados e o pai do Roman fica muito preocupado, mas assim que suas visões são recuperadas, nos é mostrado que o Roman desviou. Não só isso, pois ele tá irritado e prontamente revida o ataque, deixando o Chris sem nem entender nada. No fim, o Chris é acertado e, para surpresa de todos que estavam ali vendo o duelo, o nosso protagonista é quem ficou de pé. E sim, o nosso protagonista venceu. Rapaz, chegou até a escorrer uma lágrima aqui, ó. Mentira. Será que agora ninguém mais vai chamar ele de idiota dos Dimitris? Até porque se alguém chamar, né, é só ele bater com a cara da pessoa no punho dele, até a pessoa ficar inconsciente, né? Aliás, se tu tem alguma obra assim que tu gosta e que queira que eu narrasse, deixa o nome da obra aí nos comentários. Eu tô precisando de sugestões para obras novas, pô. Depois do Chris tomar essa bardelada na cara, ele obviamente desmaiou e acabou tendo um sonho do seu passado. Era uma época em que todos viam ele como alguém incrível, afinal, ele era o vice-capitão dos cavaleiros e também era treinado diretamente pelo Capitão Jonathan. E tem até um pessoal ali fofocando que o Chris é muito novo, mas já é um espadachim de aura de 2 estrelas. E tinha muita gente na cidade que falava sobre o talento extraordinário do Chris e também de sua ótima esgrima. Até as novinhas ficavam impressionadas com ele. E até mesmo o Capitão Jonathan se impressionava diariamente com o Chris, pois apesar de ser talentoso, ele ainda era muito dedicado. Ele era tipo o Siban ou o CR7, só que em esgrima. Caralho, todos eles começam com C. O Siban, o CR7 e o Chris. E até ele é Chris, eu vou chamar ele de Cristiano a partir de agora. Mas esse gênio foi derrotado. O Barão Romero nem entende como Roman derrotou o Cavaleiro de Aura de 2 estrelas, e o Capitão Jonathan tá ainda mais confuso sobre como alguém que treinou só por algumas semanas conseguiu derrotar o seu melhor cavaleiro. No entanto, o Capitão Jonathan diz para o Barão Romero que isso só pode ser possível se o protagonista for um gênio da esgrima. Todos ficam em silêncio e o Roman acaba lembrando do último ataque do Cristiano, até que algo quebra sua concentração. É a risada do seu pai, que tá rindo de felicidade após ouvir do Capitão dos Cavaleiros que seu filho é um gênio da esgrima. Ele até pede pro Capitão Jonathan confirmar se isso é mesmo verdade, e o Jonathan responde que só pode ser isso. Dito isso, o Barão Romero chama seu filho e diz para o Roman que ele tá muito orgulhoso, e diz também que o Roman pode pedir qualquer coisa como recompensa por ter conseguido conquistar algo sozinho. O Roman só dá um sorrisinho e fala sobre a ida dele ao exército daqui 6 meses, já que ele cancelou o casamento com a Flora Laurence. E o Barão Romero já pensa que o Roman não quer ir pro exército, mas não é isso. O que o Roman quer é poder escolher os soldados que ele vai levar junto. Seu pai diz que ele não precisa ir pro exército se ele se reconciliar com os Laurences, mas o Roman insiste que vai ir sim. Então seu pai aceita isso e diz que tudo bem, desde que o Roman continue mostrando resultados como ele fez nos últimos dias. Então, o Roman pede mais uma coisa, pede para que o Cristiano ensine a aura para ele. O quê? Eu tenho que ensinar a aura pro jovem mestre Roman? Não tenho o que fazer, foi o Lorde Romero quem mandou. O Cristiano diz que agora ele só quer se esconder por ter perdido contra o jovem mestre e ainda ter usado a aura contra alguém normal. Ele continua reclamando até que o Capitão Jonathan faz uma proposta. O Capitão diz que se o Chris ensinar o jovem mestre e ver o que o Roman tem de diferente, então o Capitão vai ensinar o Cristiano suas técnicas secretas. O Cristiano já fica agitado, já que aprender essas técnicas significa que ele seria capaz de virar um cavaleiro de aura de 3 estrelas. Então, mesmo ele não querendo, ele acaba aceitando treinar o Roman.
Já na casa do protagonista, o Alfred diz que tá todo mundo comentando sobre como ele derrotou os presas mortíferas, mas que ainda era mais impressionante ele vencer o duelo com um cavaleiro de aura de 2 estrelas. E calma lá, pra quem não sabe o que é aura, eu já vou explicar já. Na verdade vai ficar pro próximo vídeo, mas aqui vai um pouco do que é aura, através do Alfred aí. O Roman finalmente pergunta o que é essa tal de aura, e o Alfred responde que nem ele sabe. Mas tudo bem, porque ao menos ele diz saber que a aura é algo com uma capacidade de usar a energia que fica na natureza. Ajudou muito em Alfred, ó, explicou bem demais. Ironia. O protagonista já tem uma vaga ideia do que a aura seja, afinal, ele veio de um mundo de artes marciais onde eles usavam sua própria energia e a energia da natureza para se fortificarem e fortificarem seus ataques. Sim, no mundo de onde ele veio, eles usavam Ki. E Ki é o mesmo poder que o Chung Myung usa na história do Santo da Espada, que tem aqui no canal. Eu vou botar aqui no card agora. E esse Ki é a mesma coisa que a aura desse novo mundo. Só que o prota diz que o uso dessa aura é ineficiente. E ele quer saber exatamente como o pessoal usa seus poderes aqui. E acaba se empolgando com a ideia de ensinar e aprender novas formas de usar seus poderes. Já tô até vendo que a partir de agora, ninguém mais segura o protagonista. Vai aprender a aura e vai ficar mais roubado que o povo brasileiro. Entendeu? Entendeu a piada? Enfim, tenha um bom dia. Pra quem não se lembra, no último vídeo, o Prota ganhou no X1 contra o Cristiano, o gênio da espada, o vice-comandante dos cavaleiros, o cara que tomou um pau do Prota. Mas enfim, o cara é bom mesmo, só que o protagonista, né? O Cristiano perdeu pro Roman e agora vai ter que ensinar o nosso protagonista sobre o que é aura. O Chris não tá muito contente com isso não, já o protagonista, ele não vale nada, o moleque é debochado. Mas não tem muito que o Chris possa fazer, né? Enfim, o Cristiano então explica o que é aura. Ele diz que a aura para os cavaleiros é igual a mana para os magos, pois os magos usam a energia da natureza e geralmente precisam de luvas especiais ou de cajados. E assim que conseguem transformar essa energia em mana, eles transformam a mana em uma magia. Já os cavaleiros de aura, eles absorvem e guardam essa energia da natureza dentro de si, e isso é chamado de aura. Em resumo, a mana é quando tu usa a energia que tá fora do teu corpo, e a aura é quando tu usa a energia que tá dentro do teu corpo, fazendo com que todo o teu corpo fique mais forte e resistente. O Chris até acrescenta que aprender sobre a mana não é tão importante, já que em média existem 10.000 cavaleiros de aura para um só mago que usa mana, e os magos não são tão fortes assim também, com algumas exceções, que vai ter no final do vídeo. E para ser um cavaleiro de aura é simples, é só conseguir sentir a energia na natureza. O Chris conseguiu isso em 6 meses, mas a maioria das pessoas levam 2 anos para conseguir isso, afinal, isso é sobre talento. Daí o Roman já pergunta como o Chris conseguiu sentir a energia da natureza, e o Cristiano vai ensinar, mas avisa que isso não é tão fácil assim, mas na verdade é que o Roman já tem aura dentro de si, e sabe incontáveis métodos de conseguir mais aura. No entanto, o que ele quer aqui é entender como as pessoas desse mundo fazem. O Cristiano vai explicando pro Roman como fazer para sentir a aura, dizendo que o protagonista tem que ficar calmo, sentir tudo que está em contato com ele, controlar bem as suas respirações. Ele continua falando e falando e falando ainda mais, até que ele percebe que o Roman já tá transbordando de aura, meu filho. O Roman tá todo sereno, já o Chris tá em choque, enquanto viu o Prota cheio de aura. E nessa hora o Roman percebe que ele estava certo. O uso da aura nesse mundo é ineficiente, já que no mundo de onde ele veio, as pessoas usavam essa aura para limpar todas as impurezas do corpo e ser capaz de aguentar ainda mais aura dentro do próprio corpo. E nessa hora ele percebe que a energia deste mundo é menor e mais limpa que a do mundo de onde ele veio, já que lá a energia era muito mais forte, porém poluída. Outra coisa é, explodir a aura para fora do corpo, como o Chris fez na luta, é burrice. Então o protagonista decide que vai continuar usando seu próprio método de fortalecimento. Seus pensamentos são interrompidos com o Chris falando que é impossível que o Roman tenha sentido a energia da natureza em um só dia. Daí ele, quase chorando, até diz que o Roman estava mentindo e escondendo seu poder nos últimos anos. Afinal, ele mesmo levou 10 anos para conseguir ser um cavaleiro de aura de 2 estrelas. Então, o Roman só pode estar fingindo ser fraco. O Roman só dá uma risadinha, moleque debochado, né? E o Chris fica irritado ao pensar que o Roman tá rindo de todos os seus esforços. Mas não é isso, o Roman não tá rindo de seus esforços. O Roman tá rindo porque o Cristiano sempre se esforçou, mas nunca nem sequer questionou os métodos que estava usando. O Chris até tenta se justificar, mas o Roman continua dizendo que ninguém questiona esse método de treinamento, mesmo sendo que há várias falhas claras nele.
dele, e que ensinam isso porque é o jeito que aprenderam e o jeito mais seguro, já que todos seguem esse caminho. E o motivo é simples, é porque é o jeito mais fácil de ensinar. E o Roman diz de novo que tá rindo porque o Chris treinou a mesma coisa por 10 anos, sem nem se questionar sobre o método que ele estava usando. E depois de abrir um triplex na cabeça do Chris, o protagonista simplesmente sai dali. Mas antes, o Cristiano chama e pergunta desesperadamente o que ele deveria fazer agora. E essa atitude faz o Roman lembrar de uma vez que ele lutou e derrotou um homem. Então, esse homem admitiu sua derrota e questionou o nosso protagonista sobre como o nosso prota ficou tão forte e como ele mesmo poderia ficar tão forte quanto o nosso protagonista. E acabou até implorando a ponto de jurar lealdade se o protagonista ensinasse como ficar mais forte. O protagonista, ainda olhando o Chris, fica muito satisfeito, já que o Cristiano abriu mão de seu orgulho em troca de ficar mais forte. Mesmo assim, o Roman diz que não pode só dizer o método para o Chris ficar mais forte, já que ele precisa descobrir a resposta por si só. Mas, se o Cristiano quiser, é para ele seguir o nosso protagonista e aprender enquanto vê o Roman. O protagonista então diz que em 6 meses ele irá para o exército, irá para a guerra. E até lá, é para o Cristiano observar como o nosso protagonista fica mais forte e lida com seus inimigos. E se fizer isso, o Cristiano certamente terá a resposta de como ficar mais forte. Após anoitecer, o Chris está na casa dele e se lembrando da época em que ele começou a treinar. Ele começou a treinar com o mesmo método que todos, e acharam incrível como ele sentiu a energia com apenas 6 meses. Também acharam incrível ele ter se tornado um cavaleiro de aura de uma estrela em apenas 3 anos. E em menos de 10 anos ele virou um cavaleiro de aura de 2 estrelas, mas no fim ele nunca nem sequer questionou os métodos que ele usava. Enfim, já é outro dia e o Chris vai falar com o Capitão Jonathan, dizendo que ele vai acompanhar seu jovem mestre para o campo de batalha. O capitão até pergunta se algo aconteceu, afinal tem algo diferente no Chris. E o Cristiano responde que sim. No entanto, eles só trocam olhares e o Capitão Jonathan percebe que o Chris realmente está bem decidido. E dito isso, o Cristiano não faz mais parte dos Cavaleiros de Dimitri. Ainda assim, o Jonathan deseja sorte ao Chris, que agradece, e após olhar com orgulho para o Chris, o Jonathan se lembra de quando o encontrou pela primeira vez. Chorando no campo de batalha após ter perdido sua mãe, o Jonathan se levanta e pede para o Chris o seguir. Afinal, se ele vai para o campo de batalha em 6 meses, é melhor o Jonathan ensinar suas técnicas especiais para o Chris. E o moleque fica todo felizão. E eu vou falar, hein, fiquei com dó depois de saber que o moleque ali perdeu a mãe dele na guerra e que o pai dele provavelmente também foi GF, né? E ele acabou virando órfão. Mas enfim, na cidade o pessoal não para de fofocar sobre o Roman, que acabou com um grupo presas mortíferas sozinho. E tem um garoto ruivo ouvindo isso tudo enquanto fica surpreso. Mas acredita em tudo isso, afinal ele viu com seus próprios olhos o protagonista solando geral só com um galho. E pra quem ainda não se lembra desse garoto aí, ele é o primeiro personagem que aparece lá no vídeo 1, tomando uma surra da gangue presas mortíferas. Enfim, ele quase chora só de pensar que sua família não vai mais sofrer por causa daquela gangue, e que o Roman cumpriu a promessa que fez com ele, que é só um plebeu. Enfim, ele continua seu serviço enquanto pensa que quer se tornar forte como o Roman, para que possa proteger sua família. Até que alguém o chama, e quando ele vê quem é, ele até fica surpreso com quem tá ali. E sim, é o nosso protagonista. O Kevin, que é o nome do garoto ruivo, já pergunta por que o Roman tá ali. Mas antes que o Roman responda, o Kevin já se ajoelha e agradece o Roman por ter salvo sua família, e agradece também pelo Alfred ter conseguido arranjar um emprego pra ele. O Alfred faz umas coisas na calada pra ajudar geral. O Alfred é um mordomo firmeza, na moral. Então, o Roman diz que tem uma proposta para o Kevin, e ainda diz que se o Kevin aceitar, ele e sua família terão dinheiro e poderão ter uma vida confortável. E o Kevin fica sem nem entender nada do que o Roman tá falando. Então, o Roman revela que ele quer que o Kevin jure lealdade a ele. E se o Kevin puder fazer isso, o Roman dará uma vida da qual ele nunca se arrependerá, e também protegerá sua família. Cheguei a me arrepiar aqui, ó, credo. Depois de escutar aquilo, o Kevin já bate com a testa no chão e aceita na hora, e jura lealdade com a condição de que o protagonista cumpra a promessa de proteger a sua família. É só isso que ele pede. E se assim o Roman fizer, então a vida do Kevin não será mais dele, e sim do seu mestre, Roman Dimitri. O nosso protagonista fica muito satisfeito por conseguir seu segundo soldado, e após isso, eles partem para a mansão Dimitri. Lá, o Roman pede para o Alfred ajudar o Kevin a se acostumar com tudo ali, e o Kevin fica todo agradecido pela oportunidade. Roman diz que vai estar na biblioteca caso precisem falar com ele, e o Alfred e o Kevin parecem estar bem, né? Que bom. Já o nosso prota segue seu rumo.
Já na biblioteca, o protagonista tá vendo incontáveis livros sobre cavaleiros de aura. E é agora que eles vão explicar o que determina a classificação de um cavaleiro de aura. O Roman tá lendo um livro com o título O Caminho de um Cavaleiro de Aura, que inicia dizendo que no começo o cavaleiro precisa sentir a energia da natureza e manifestar a aura, e com isso você se torna um cavaleiro de aura de 1 estrela. Mas para ser um cavaleiro de aura de 2 estrelas, você precisa conseguir cortar aços usando sua aura. E assim que você se torna um cavaleiro de aura de 3 estrelas, você receberá tratamento especial em qualquer lugar no reino Cairo, assim como o Capitão Jonathan. Também é dito que nesse continente, o continente Salamandra, existem cavaleiros de aura de até 6 estrelas, mas não tem histórias de ninguém que chegou a 7 estrelas. E também é dito que nem tudo entre os 10 cavaleiros mais fortes de toda a história conseguiram chegar na 6ª estrela. E no fim, o livro ainda diz que no continente Salamandra, atualmente tem 12 pessoas que alcançaram a 6ª estrela. E esses daí são conhecido como as 12 lâminas do continente. Mas é estranho isso, né? Porque se atualmente tem 12 pessoas que são de 6ª estrela, como assim na história, entre os 10 cavaleiros mais fortes, nem todos eram de 6ª estrelas? Será que tem cavaleiros de 6 estrelas que perdem para cavaleiros de 5 estrelas, então? Provavelmente é isso, né? Os caras devem ser gênio da espada, mas que não são tão talentosos na hora de receber a energia da natureza. Provavelmente. Até o Roman pensa que esses caras devem ser gênios. Enfim, também é dito que há magos nesse continente, que ao invés de estrelas, os ranks são círculos, e quando o mago chega ao 7º círculo, ele se torna um arquimago, que são considerados um desastre só por estar vivo, um semideus, alguém que pode cobrir todo o céu com fogo usando apenas um feitiço, e os arquimagos são considerados muito mais perigosos que os cavaleiros de 6 estrelas. Enfim, agora o Roman sabe que esse mundo é realmente perigoso, e sabe também o que ele precisa fazer. Ele vai ficar tão forte como era na sua vida passada, e a gente vai poder ver tudo isso de camarim aqui no canal Mauá do Gali. O Alfred leva o Roman até uma barraca, já que o protagonista queria um lugar isolado para cultivar e acumular energia. Então, o Roman diz que vai ficar 1 semana dentro dessa casinha e que ele só precisa que o Alfred não deixe ninguém entrar. A menos que o povo dele corra perigo, ninguém deve se aproximar daqui. E o Alfred só concorda, né? Fazer o quê? Agora sim, o Prota tá sozinho e o Alfred tinha colocado palha no chão para ficar mais confortável. No entanto, o Prota tira a palha dali, já que atrapalha o fluxo da energia, mas agradece mentalmente todos os esforços do seu mordomo. E agora sim, pronto para meditar e acumular energia, o Prota recita o nome da técnica de meditação e começa a acumular energia. A energia limpa vai entrando e expulsando todas as impurezas que ficam no corpo dele. Afinal, o antigo Roman vivia uma vida de luxos e prazeres, né? Então, primeiro tem que limpar o corpo. E a gente vai deixar o Roman ali treinando por 1 semana, já que não tem o que ver, né? Então, dá tchau pro Roman aí. Se tu deu tchau pro Prota, meu, acho que tu precisa de um psicólogo mesmo, mas eu não te julgo também não. 1 semana depois, o Barão Laurence, junto da sua filha, a Flora Laurence, aparecem de surpresa na casa dos Dimitri. O Barão Laurence então pede para falar com Roman, mas o mordomo que tá ali diz que seu jovem mestre tá ocupado no momento, e o Barão Laurence acaba decidindo esperar ali então. Ele acaba dizendo pra Flora que eles vieram até aqui para reatar o casamento, e ele se lembra de quando ele recebeu a notícia de que o casamento foi cancelado. A Flora, toda encolhida, contou o que tinha feito, e o seu pai diz que uma família poderosa está montando um incrível exército para atacar eles, e ela só se preocupa que vai casar com alguém que ela não quer. A Flora então até refuta que os Laurences não perderiam para a família Barcos tão facilmente, mas o seu pai diz que o governo central está ajudando os Barcos a montar um exército poderoso, e isso que é ameaçador. E com isso, os Barcos tomarão as terras dos Laurences, seu povo, a sua honra, e também a mulher conhecida como a Flora de Laurence, que obviamente é a Flora Laurence. E voltando à atualidade, a Flora fica chateada por não ter se sacrificado pelo seu povo e ter colocado seu pai nessa situação, mas ela está decidida a amadurecer e a abrir mão do seu orgulho. Como já se passou 1 semana, o protagonista já tá quase saindo do treinamento, né? Enquanto isso, o Alfred tá todo ansioso, coitado. Mas esse cara é bom, eu gostei do Alfred. Até que a porta se abre. E sim, tá vindo o protagonista. Saindo da jaula, monstro, pô! Nani? O vídeo fica por aqui e se quiser sugerir alguma história é só comentar aqui, pô. Mas só se a história for boa, hein? Ou duvidosamente fora do normal, assim, fora do clichê, sabe? Aquela delícia. Enfim, tenha um bom dia aí. O último vídeo acabou nessa cena aqui, ó. Até que a porta se abre. E sim, tá vindo o protagonista. Saindo da jaula, monstro, pô! Nani? E pra quem ficou curioso por que o Alfred reagiu assim, bom...
primeiro eu tenho que mostrar a família Laurence, mas eu vou resumir para que o nosso protagonista apareça logo. No vídeo passado, o Barão Laurence e a Flora Laurence apareceram no território do Dimitri para tentar retomar o casamento com o nosso prota, que a Flora cancelou, né? E por isso eles queriam falar com o Roman. Mas bom, o Roman estava se fortalecendo dentro daquela cabaninha, e por isso os Laurences ficaram esperando por meio-dia e se irritaram pela demora. Isso sendo que eles chegaram ali de surpresa, tá ligado? Então, o Barão Laurence foi até o Barão Dimitri para reclamar. E já chegou lá arregaçando a porta e dando lição de moral. E o pai do nosso protagonista só ficou quieto enquanto ouvia o Barão Laurence falar besteira sobre a falta de cortesia e sobre a demora do Roman. Mas quando o Barão Dimitri resolveu falar, vixe, ele só joga na cara que quem quis cancelar o casamento foi a Flora Laurence. Quem pediu pelo casamento também foram os Laurences. E quem precisa dos benefícios do casamento também são os Laurences. Mas no fim, os Laurences envergonharam os Dimitris. E o Barão Romero Dimitri também disse que a família Barcos, que está montando o exército para atacar os Laurences, também ofereceram um casamento arranjado para conseguir o apoio dos Dimitri. Mas que o Barão Dimitri disse que não quis isso mesmo que os Barcos tenham oferecido muito mais que os Laurences. No fim, nem a Flora e nem o Barão Laurence conseguem dizer algo, a não ser se desculpar, né? E a Flora também iria se desculpar, mas é interrompida com a notícia de que o Roman chegou. E agora sim a gente vê como o nosso prota ficou depois de se fortalecer na cabana por uma semana. E ele ficou assim, ó. Que demais! Ai, que delícia! O pessoal já fica com essas caras aí enquanto vê o nosso protagonista que tá cumprimentando seu pai. E o pai dele também tá muito surpreso, né? Do nada o filho virou fã do BTS. Mas o Barão Dimitri já vai direto ao ponto e diz ao Roman que os Laurences vieram para reatar o casamento. E o seu pai também diz que quer que o Roman decida o que fazer. O Roman fala que sabe que esse casamento significa a sobrevivência dos Laurences contra os Barcos. E ele continua dizendo que no dia em que viu a Flora pela primeira vez, ele desistiu do casamento porque ela julgou ele pelos boatos, quando ela poderia ter tirado suas próprias conclusões, e ele não quer passar o resto da sua vida com alguém tão precipitado. E é por isso que ele não quer reatar o casamento. E dito isso, não tem mais nada que os Laurences possam fazer. Apesar do chefe dos Laurences tentar persuadir o Barão Dimitri a não se juntar aos Barcos, o Barão Dimitri só diz que se a Flora anunciar que terminou com o Roman Dimitri por motivos pessoais, então os Dimitris não têm motivos para se juntar aos Barcos. Com isso, os Laurences agradecem o Barão Dimitri e partem dali, enquanto o chefe dos Laurences se arrepende por não ter conseguido o apoio dos Dimitri e também não ter percebido o potencial do protagonista. Agora sim, a sós, Romero pede para o seu filho contar o que aconteceu nessa última semana. E ele diz que conseguiu absorver a energia da natureza e usar a aura. Ou seja, em uma semana ele já é um espadachim de 2 estrelas. O seu pai até se assusta com todo esse talento, mas ele já fala que sempre vai apoiar seu filho. E que mesmo estando longe, é pro Roman Dimitri sempre contar com seu pai. O Roman fica genuinamente feliz e agradece seu pai por dizer essas coisas. Enfim, assim que o Roman sai da sala, a Flora que estava esperando por ele se desculpa novamente por julgar ele precipitadamente e acabar causando esse problema entre as famílias. O Roman então diz que tá tudo certo e continua andando, mas a Flora insiste em dar uma justificativa para tudo isso, dizendo que quando ela foi numa festa dos jovens nobres dessa região, os jovens sempre riam do Roman Dimitri e diziam que ele era um drogado. Agora ela viu que tudo isso era mentira e ela queria ao menos avisar isso para ele. Ainda assim, Roman diz que esse aviso não muda nada a relação deles e que ela não precisa se preocupar com isso. Então, ela o vê partindo dali. Já em seu quarto, o Roman acaba pensando que enquanto limpava esse corpo com a energia pura desse mundo, ele não sentiu que esse corpo havia entrado em contato com drogas. Por isso, o Roman decide perguntar ao Alfred se o Alfred já ouviu usando drogas. O Alfred diz que nunca ouviu usando, mas que um mês atrás o Roman voltou de uma festa com jovens nobres e estava muito estranho. O Alfred ainda acrescenta que depois dessa noite o Roman pedia sempre por muito álcool e havia perdido a vontade de viver. O protagonista pergunta quem era o anfitrião dessa festa e o Alfred obviamente diz que era o filho mais velho da família mais poderosa da região nordeste do reino Cairo, Anthony Barco, o filho mais velho da família Barcos. Sim, a mesma família que está juntando um exército para atacar os Laurences. Depois de pensar sobre todos esses acontecimentos, o Roman percebe que o motivo do dono desse corpo ter tirado a própria vida deve ter relação com o Anthony Barcos. O protagonista pergunta ao Alfred se ele era próximo do Anthony Barcos, e o Alfred diz que ninguém queria ficar perto do Roman, mas o Alfred acrescenta que quando anunciaram o casamento do Prota com a Flora, o Anthony e o Roman pareciam estar ainda mais distantes um do outro. E na cabeça do Roman isso faz sentido, visto que os Barcos não queriam que o Dimitri e os Laurences se casassem, pois isso faria com que se tornasse difícil atacar os Laurences. E a maneira mais fácil de impedir isso de acontecer seria forçando o Roman a... Bom, o Alfred se lembra que enquanto o Roman treinava, ele recebeu um convite da festa do Anthony Barco. O nosso prota se sente bem subestimado, e então ele vai fazer se arrependerem por subestimar ele. A festa é em 2 semanas, e a presença do nosso prota tá garantida.
O dia amanhece e o Alfred tá levando o Kevin até o campo de treinamento para ver o protagonista. Enfim, o Alfred já dá um aviso pro Kevin que é pra ele não se surpreender quando ver o Prota. E assim que o Kevin chega lá, ele se surpreende. Mas também, pô, o protagonista tá parecendo um flamingo. O Roman pergunta como tá o Kevin e ele responde que tá bem, mas que não entende como alguém tão comum como ele poderia ser útil pro nosso protagonista. E o nosso prota diz que pretende usar o Kevin como sua espada. O Kevin fica surpreso com isso e ele diz que nunca lutou antes. Então, o Roman diz que tem 3 caminhos para o Kevin e que ele pode escolher. 1. Ele pode ajudar o Alfred e agir como mordomo pessoal do Roman. 2. Ele pode ser a espada do Roman e o proteger. E a terceira opção é pegar essa espada e cortar seu próprio braço. E se conseguir fazer isso, ele vai ficar extremamente forte num ritmo que nem deveria ser possível. O Kevin não entende o que esse terceiro significa, ele só entendeu a parte de ficar extremamente forte. Então, ele se lembra da vida que ele levou até chegar aqui. Ele sempre trabalhou e acabou quase perdendo tudo que tinha porque era fraco. E se para ser forte como protagonista ele só precisa cortar seu braço, então ele já tá decidido. O Prota só observa toda essa situação e o Kevin realmente tá decidido a cortar seu braço. Nessa hora, o Roman finalmente faz algo. Pouco antes do Kevin se acertar, ele faz o Kevin perder a consciência. No entanto, o Kevin foi mais rápido que o Roman e acabou conseguindo se acertar de leve. E essa forte determinação e lealdade deixa o nosso protagonista muito satisfeito. E o Prota já sabe que tem muito o que fazer agora que tem 2 soldados. Falando nele, o Chris aparece na mansão dos Dimitri querendo falar com o Roman. E o Alfred responde que o Prota tá no campo de treinamento com o Kevin e não permite que ninguém entre lá. O Chris não entende a situação e ele nem sequer sabe quem é o Kevin. Enfim, um novo dia começa e já no campo de treinamento, o Roman diz que vai ensinar uma técnica de fortalecimento ao Kevin, para observar a energia da natureza e tal. É uma técnica no estilo de um berserker, aqueles soldados que quanto mais dano recebem, mais fortes ficam. E o nome dessa técnica é Técnica Espiritual da Alma Divina. Uma técnica que precisa de uma força de vontade extremamente forte para ser dominada. O Roman então diz que essa é a maneira mais rápida de ficar forte e que se o Kevin dominar essa técnica, ele será capaz de defender facilmente todos que ele ama. O Kevin já fica todo felizão e se sente muito grato ao Prota por receber tanta ajuda. E por isso, ele pergunta o motivo do Roman ajudar tanto ele. Afinal, ele poderia só pegar essa técnica e fugir. O Roman até iria responder, mas, para a infelicidade do Kevin, o Roman não revela o motivo. Mas em sua cabeça, o motivo é que na medida que o Kevin ficar mais forte, o Kevin perceberá o quão perigoso é trair o demônio celestial, ou melhor dizendo, trair o Roman Dimitri. Mas o dia se passa e o Roman ainda tá treinando o Kevin, e o Chris tá ali também, morrendo de tédio enquanto vê o Roman ensinar o novato enquanto ignora o Chris. Mas ele decide esperar e ver se o Roman ensina algo a ele também. E com isso se passam mais um dia, 2 dias, 3 dias, até que o Chris se cansa só de olhar e questiona se o Roman vai ensinar ele também, já que o Roman já tá treinando o Kevin fazem 5 dias, e ainda tinha ficado 1 semana em treinamento dentro daquela cabana. O Roman diz pro Chris ter paciência e observar enquanto aprende, coisa que não deixa o Chris muito contente, né? Mas o Prota pretende ensinar o Kevin até terminar o básico primeiro, já que ensinar o Chris agora é perda de tempo, afinal, ele ainda não entendeu que ele precisa compreender as coisas sozinho, ao invés de cegamente aprender algo que alguém mais forte o ensinou. Então, para surpresa dos 2 soldados, o Roman propõe que o Chris e o Kevin lutem, mas, obviamente, ele vai estar dando ordens ao Kevin. O Chris sente que seu orgulho foi ferido, já o Kevin fica assustado com essa promessa. O Chris aceita enquanto diz que vai mostrar que ele não é qualquer um. E dito isso, eles já estão frente a frente. O Roman diz para o Kevin tentar vencer e encarar o Chris como se ele fosse alguém da gangue Presas Mortíferas. E o Kevin faz essa cara enquanto diz que vai tentar. Só que o Chris fica irritado só com o olhar do Kevin. Enfim, a luta começa. E o Kevin ouve a voz do Roman na sua cabeça, dizendo para ele bloquear o ataque surpresa do Chris. O Chris já parte para cima, mas o Kevin bloqueia a investida. O Roman diz pro Kevin desviar do chute e acertar o Chris no pescoço. Mas após o Chris aplicar mais força, o Kevin tropeça e fica exposto, então o Chris o acerta com um chute que faz o Kevin cair. Felizmente o Kevin já se levanta e graças ao Roman ele consegue desviar do ataque do Chris. E também contra-ataca, no entanto o Chris desvia e revida com mais um chute, e pelo jeito esse chute doeu. O Roman avisa pro Kevin bloquear acima e o Kevin faz isso, e quando tenta escapar ele toma uma joelhada na cara e novamente acaba caindo no chão. Ainda assim o Chris fica surpreso com o tanto que o Kevin tá suportando, e o Roman só observa enquanto admite mentalmente que o Kevin não é páreo para o Chris, mas diz que essa situação é meio que divertida. Enquanto continua lutando contra o Chris, o Kevin percebe que seu mestre Roman é incrível, já que até mesmo o Cavaleiro de Aura de 2 estrelas se torna previsível para o seu mestre, e também ele só tá perdendo porque seu corpo não acompanha os comandos do seu mestre. O Kevin por pouco desvia de mais um ataque e segue a ordem de avançar para o contra-ataque, só que o Chris também desvia e revida com um
um socão na cara do Kevin. O Chris continua surpreso pelo Kevin evitar tantos ataques fatais, e o Kevin continua pensando que seu mestre é incrível, e ele jura pra si mesmo que sempre vai seguir as ordens do Roman, mesmo que não haja lógica, e com essa força de vontade ele avança pra cima do Chris. Vários minutos se passam e o Kevin acaba em um estado deplorável, enquanto o Chris pede para que ele se renda logo para não acabar com seu braço deformado. Mas o Kevin já tá aprendendo com o Prota, né? E já lança aquele sorrisinho debochado e diz que vai fazer isso até desmaiar, e isso deixa o Chris full pistola, que vai pra cima do Kevin mirando em seu braço. Só que o Kevin segue as ordens do Roman e avança enquanto ataca o Chris, que consegue desviar por muito pouco. O Kevin continua indo pra cima do Chris e planeja atacar novamente, só que o Chris percebe muitas aberturas e decide acabar com a batalha ali mesmo. No entanto, ele se lembra da sua batalha contra o protagonista e decide se desviar desse ataque, e como esperado, o ataque era uma finta, que pegaria o Chris de surpresa caso atacasse a abertura. E após desviar dessa finta, o Chris junta toda a sua força e contra-ataca o Kevin de baixo para cima, fazendo o Kevin cair no chão para não se levantar mais. O Chris realmente não esperava que o Kevin desse tanto trabalho. Já o Roman gostou que o Chris percebeu que aquele ataque era uma finta e que a abertura era falsa. O Roman vai ao socorro do Kevin enquanto diz pro Chris que vai começar a ensinar ele amanhã, caso ele queira. Se não, é para ele continuar observando. Após o treinamento, o Chris vaga por seus pensamentos enquanto vê a semelhança do ataque do Kevin com o ataque do Roman. E é aí que ele percebe que melhorou só de ter tido aquela batalha contra o protagonista, e isso deixa satisfeito. O dia seguinte chega e o Chris já vai dar a resposta ao Roman, dizendo que ele não precisa de treinamento, pois ele decidiu observar o Roman e aprender por si só. Afinal, ele percebeu só agora que o Roman não é mais o idiota do Dimitri, e acrescenta que o Roman alcançou um patamar que nem o Capitão Jonathan um dia vai alcançar. E por isso que o Chris decidiu apenas sentar e aprender enquanto observava todas as ações do Roman. Mais uma semana se passa e finalmente chega o dia da festa do Anthony Barco, aquela que o Roman foi convidado. Só que isso vai ficar pro próximo vídeo, e com esse vídeo aqui já completa uma hora da história do O Demônio Celestial Reencarna. Na verdade O Vilão Reencarnou, eu não sei como é que eu vou botar isso aí. E o nome desse manhwa é O Demônio Celestial Não Pode Viver Uma Vida Normal. E esse vídeo que você viu foi até o capítulo 18, então caso queira ler a história é só começar a partir do 19. Mas se tu gosta das narrações e quer continuação, comenta algo aí e deixa o like, pois se vai ter continuação ou não só depende de quem tá vendo, e isso é se alguém assistiu esse vídeo. Eu sinceramente não gostei de trazer essa obra, é muito complicadinho ficar fazendo o roteiro dela, então se não bater muita visualização, pra mim ainda é bom, e se bater, melhor ainda, né, que daí o canal cresce. Mas enfim, tenha um bom dia.